hiciste que sintiera sobre mí tu amor. Cuando llegue a ti, llegaré a mi hogar. Y en la noche dudé y tuve miedo, me aparté de ti. No te vayas, no nos dejes, madre, tú nunca abandonas. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o programa Perseverando na Fé. E hoje, de maneira muito, mas muito especial mesmo, de maneira providencial, concebido lá no coração da Santíssima Virgem Maria, no coração de Deus. Esse programa, no dia de hoje, quer trazer para você que nos acompanha, que nos assiste, um momento muito especial na história das inúmeras aparições da Virgem Maria. E, de modo particular, eu posso dizer para você que isso que nós iremos trazer para você hoje nesse programa, que nós vamos expor para você nesse programa, nesse dia de hoje, será uma jornada incrível, de uma das maiores revelações, de umas maiores manifestações, uma das maiores visitas da Virgem Maria à face da Terra. Eu falo aqui de Garabandal, São Sebastião de Garabandal, na Espanha, onde nos anos de 1961 a 1965, a Virgem Maria apareceu aqui nessa pequena aldeia, nos fundos, onde você verifica aqui nos fundos, a Virgem Maria apareceu a 4 meninas. 4 meninas que viviam nessa aldeia, que naquela época, bem parecido como está hoje. Nós iniciamos esse programa, mas eu espero que você nos acompanhe, nos assista, para que você possa fazer essa jornada conosco, acompanhar cada detalhe das aparições de Nossa Senhora em Garabandal. Ela que se apresentou aqui nesse local, nesses pinos que eu vou apresentar para vocês, como Nossa Senhora do Carmo. E foi justamente no dia em que o Evangelho do dia, a liturgia do dia, narrava a subida de Nossa Senhora a Santa Isabel, a casa de Santa Isabel. Uma providência, uma coincidência, não sei como é que nós podemos citar, mas incrivelmente esse dia onde que se proclamava o Evangelho da visitação da Virgem Maria, ela providenciou que nesse local em Garabandal fizesse uma visita a pequenas meninas com 12 anos de idade. Venha conosco porque será incrível esse dia, esse programa em que a Divina Providência nos preparou. Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. Encontramo-nos perante a mais bonita história ocorrida desde os tempos em que Jesus e Maria habitaram entre os homens aqui na Terra. Onde fica e o que é Garabandal? Garabandal é uma aldeia com cerca de 300 pessoas, situada nas montanhas da Cantábria, no noroeste da Espanha. É um lugar sobrenatural de serenidade e beleza. No dia 18 de junho de 1961, 4 meninas, Conchita Gonzalez, Jacinta Gonzalez, Marilole e Maricruz, brincavam nas proximidades da aldeia, quando ouviram um som, como de um trovão. Assustadas, levantaram as cabeças para ver de onde vinha este ruído. De repente, viram diante delas uma figura bonita, de um anjo resplandecente. Depois de um breve instante, e sem que ele pronunciasse uma palavra, desapareceu. Durante os dias seguintes, repetiram-se as visitas do anjo, que em silêncio as fixava com o olhar e sorria. Os habitantes de Garabandal começaram a reunir-se com as meninas ao cair da tarde para rezar o rosário, enquanto esperavam a aparição.
Finalmente, no dia 1º de julho de 1961, o anjo falou às meninas e disse-lhes: Sabeis por que eu vim? Devo anunciar-vos que a Santíssima Virgem irá aparecer amanhã, como Nossa Senhora do Carmo. Cheias de alegria, as 4 meninas exclamaram: Que venha depressa! No dia 2 de julho, festa da Visitação, às 6 horas da tarde, as meninas estavam na caleja, uma pequena via que dava para os pinheiros, quando Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus e 2 anjos. Um dos 2 anjos reconheceram como um daqueles que lhe haviam aparecido na primeira vez, que depois, mais tarde, foi identificado como São Miguel Arcanjo, e o outro parecia idêntico. Mais acima, à direita, viram um olho, que as meninas chamaram de Olho de Deus. Sem medo algum, as meninas começaram a falar com Nossa Senhora. Falaram sobre suas famílias, sobre os trabalhos que faziam em casa e nos campos, e Nossa Senhora sorria. Conchita disse que ela era como sua mãe, que havia estado ausente durante uma viagem e que acabava de chegar. Rezavam o rosário com Nossa Senhora e ela as ensinava a rezar bem. Quando Nossa Senhora dizia que tinha que ir embora, as meninas insistiam para que não fosse. Ela, para as consolar, prometia que voltaria no dia seguinte e regressava, não apenas no dia seguinte, mas em centenas de outros encontros. Algumas vezes até esses encontros ocorriam várias vezes, no mesmo dia e à noite. As meninas sabiam perfeitamente quando iam ter uma aparição, que elas denominavam de chamadas. Recebiam 3 chamadas nos seus corações, que eram como que uma alegria crescente, que precedia e anunciava a aparição. Na terceira chamada, a alegria era tão grande que saíam correndo de onde estavam, até o lugar da aparição, onde chegavam quase simultaneamente, caindo repentinamente, de joelhos e em êxtase estático. Em agosto de 1961, começaram a ocorrer as caminhadas estáticas. As meninas começaram a caminhar em êxtase, para frente e para trás, por toda a aldeia, com os olhos sempre fixos no alto. No começo das aparições, para fazer sorrir o menino Jesus, que Nossa Mãe do Céu às vezes trazia nos braços, as meninas ofereciam pequenas pedras. O menino Jesus não as tomava, mas Nossa Senhora sim, beijava-as e encarregava as meninas para que dessem a determinadas pessoas, depois de terminar o êxtase. Ao verem isto, os espectadores começaram a dar às meninas numerosos objetos religiosos, para que fossem beijados por Nossa Senhora. Colocavam numa mesa, na casa das meninas, quando elas não estavam presentes. Não havia forma de elas saberem a quem pertenciam os objetos. Então, em êxtase, com a cabeça sempre levantada, com os olhos fixos no céu, guiadas apenas pela visão, nunca se equivocavam nos milhares de rosários, medalhas, alianças de casamento e outros artigos religiosos que devolviam aos respectivos donos. Entre os objetos apareceu uma vez uma caixa de pó de arroz. As meninas estranharam ao ver esse objeto profano, que foi apresentado para ser beijado por Nossa Senhora, e por isso as meninas ofereceram uma certa resistência ao dar esse objeto para Nossa Senhora o beijar. Mas quando Nossa Senhora chegou, a primeira coisa que pediu para fazer foi querer beijar a caixinha, dizendo que era algo do seu filho Jesus. Ao terminar o êxtase, a dona do objeto revelou às pessoas presentes que durante a Guerra Civil Espanhola, aquela caixinha tinha servido para levar a Eucaristia às escondidas, a pessoas que se encontravam prisioneiras e que iam ser executadas. Durante os êxtases, as nossas meninas protagonistas levavam sempre um crucifixo que ofereciam às pessoas presentes para que o beijassem. Por ordem de Nossa Senhora, só estendiam o crucifixo a quem ela indicava. Depois de um êxtase, Conchita constatou que todos aqueles a quem se tinha dado a beijar o crucifixo eram sacerdotes vestidos a civil, ou seja, sem batina ou vestimenta eclesial. Foram numerosas as ocasiões em que as meninas, em êxtase, reconheciam os sacerdotes e religiosos vestidos à paisana,
com base na informação que recebiam de Nossa Senhora. Pouco a pouco, à medida que a notícia ia correndo, de boca em boca, começaram a chegar visitantes de fora da povoação, inclusive de fora da Espanha, até o ponto de chegar a juntar um público de 500 a 3.000 pessoas por dia, unindo-se todos em oração, enquanto esperavam pela aparição. Ao lado das meninas em êxtases, apareciam muitos sacerdotes e médicos, decididos a comprovar a verdade ou não das aparições. Entre os primeiros chegaram a essas montanhas longínquas teólogos de prestígio, professores, sacerdotes diocesanos e religiosos com importantes cargos dentro da igreja. Realizaram as suas indagações a nível teológico e doutrinal e examinaram a vida das meninas. Puderam comprovar que eram meninas perfeitamente sãs e equilibradas, sem ânsias de espetacularidades e que não deixavam de fazer coisas de meninas quando estavam fora dos êxtases. Comprovaram que em todo o tempo em que duravam as aparições, as meninas não deixavam de manter suas obrigações escolares, nem a ajuda em casa ou no campo, mesmo que as aparições tivessem acontecido até altas horas da madrugada, sofrendo muitas vezes as inconstâncias do tempo, chuva, frio e neve. Nossa Senhora repetia sempre que elas fossem obedientes aos seus pais. Também as incentivava a fazer sacrifícios, e em particular pelos sacerdotes, para que fossem santos, e por aqueles que tinham dúvidas em seu sacerdócio, para que continuassem a ser sacerdotes. Ensinou-as a terem horror ao pecado, ajudando-as a formar as suas consciências, respondendo às 1000 perguntas que as meninas faziam. As meninas afirmaram que depois de verem Nossa Senhora, tinham mais vontade de amar Jesus e Maria e de falar a todos do Senhor e de sua Mãe Santíssima. Em Garabandal chama-se sempre a atenção esse tratamento sincero e de confiança que as meninas tinham com a sua Mãe do Céu, que até jogava e brincava com elas por várias ocasiões e que com frequência se despedia com um beijo. Os médicos, por sua vez, puderam comprovar de forma extraordinária os estranhos fenômenos físicos que acompanhavam os êxtases. Durante os êxtases, a insensibilidade à dor era total. Quando as picavam com agulhas ou as queimavam com pontas de cigarro, os seus corpos adquiriam um peso extraordinário, que tornava impossível levantá-las, nem sequer fazer o mais pequeno movimento dos seus membros. Os seus olhos abertos, que contemplavam a aparição, eram bombardeados com as luzes de potentes focos e flash, sem que a expressão dos seus rostos fosse imperturbada. Corriam até o lugar da visão e chegavam antes que qualquer outra pessoa, mesmo dos mais jovens, fortes e encorpados, e chegavam sem sinais de esforço físico, ao passo que as outras pessoas chegavam cansadas, ofegantes e transpirando. Caíam de forma repentina, com os joelhos sobre as rochas, sem provocar qualquer dano físico. Caminhavam em êxtase para frente e para trás, pelas arruelas cheias de pedra da aldeia, ou pelos campos, com a cabeça totalmente levantada, com os olhos fixos no alto, durante todo o tempo, sem ver para onde iam e sem nunca cair, nem tropeçar. Nada disso tinha explicação natural. Aqui então a gente inicia a nossa caminhada até os pinos, até o alto da montanha onde a Virgem Imaculada, Nossa Senhora do Carmo, em Garabandal apareceu. Venha comigo. Dudé y tuve miedo, me aparté de ti. No te vayas, no nos dejes, Madre, tú nunca abandonarás a tus hijos que te aguardan, a tus pies, Madre, en Garabandal. Soy tan feliz. Aqui, meus irmãos, aqui é exatamente o local onde as crianças brincavam com as brincadeiras que tinha na época, segundo meninas simples, de um lugar simples, com a pureza do seu próprio lugar. Exatamente aqui, após elas terem pegado algumas maçãs do professor, exatamente nesse local onde existe essa gruta consagrada a São Miguel, São Miguel apresenta-se a elas, aparece para elas depois de um trovão. E segundo elas comentam nos próprios relatos, elas achavam que fosse o demônio
né, com o barulho daquele trovão. Porém, logo mais adiante, o próprio São Miguel Arcanjo se apresenta a Conchita e depois as outras meninas, exatamente nesse local. Fue tu amor por mí, no te vayas, no nos dejes, Madre, tú nunca abandonarás a tus hijos que te aguardan, a tus pies, Madre, en Garabandal. Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. E aqui, também, como narra a história das aparições para essas meninas, aqui de modo especial o Sagrado Coração de Jesus, o próprio Jesus, se revelou, se manifestou a Jacinta, uma das pequenas videntes de Garabandal. Então aqui é a gruta consagrada, porque exatamente aqui, foi nesse local, que Jacinta, a pequena Jacinta, viu, contemplou o Sagrado Coração de Jesus. Conocí tu amor y lo traicioné. Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor. Cuando llegue a ti, llegaré a mi hogar. É exatamente aqui nesse local onde que nós vemos essa pequena gruta consagrada a Nossa Senhora, que pela primeira vez a Virgem Maria apareceu no dia 2 de julho de 1961, as pequenas meninas. Que te aguardan a tus pies, Madre, en Garabandal. Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. Y en Garabandal tu presencia desbordó mi corazón. Siempre virgen fiel, todo tuyo soy, por tu amor iré, donde quieras tú. Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor, cuando llegue a ti, llegaré a mi hogar, y un torrente desbordado fue tu amor por mí. Então, irmãos, chegamos na metade do nosso percurso, da nossa jornada. Não sei se você pôde observar, perceber, mas é um caminho de via sacra, onde lá de baixo, até lá em cima nos pinos, nos pinheiros, foram construídos os pontos da nossa via sacra, né? A via sacra que nós rezamos sempre em toda a quaresma. Aqui, além de ser um caminho de subida até lá aos pinos, é um caminho de peregrinação, de oração, de sacrifício de alguma maneira, apesar de não ser tão longo, mas é o simbolismo daquilo que é a nossa vida cristã, né? Uma subida íngreme, pedregosa, muitas vezes turbulenta, mas que vai desembocar lá na glória de Deus, lá junto com a Virgem Maria. Então, nos acompanhe, porque lá nós, então, nos encontraremos com a Virgem Maria, Mãe de Garabandal, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Entre os muitos sacerdotes que subiram a Garabandal para estudar os acontecimentos, estava o padre Luiz Maria Andreu, que subiu a Garabandal juntamente com seu irmão, o também jesuíta padre Ramon Andreu, ambos movidos mais pela curiosidade do que pela esperança de encontrar coisas sérias. O que viram convenceu-os bem depressa sobre a verdade daquilo que falaram as meninas. No dia 8 de agosto de 1961, o padre Luiz Andreu realizou uma segunda visita a Garabandal. Pela noite, quando as meninas entraram em êxtase, colocou-se junto delas para as observar com atenção. De repente,
Os que estavam junto com ele puderam observar que uma emoção indescritível invadiu o padre. O seu rosto mudou de aspecto e as lágrimas começaram a cair pelo seu rosto. De repente gritou: "Milagre! Milagre!" No carro que o levou de regresso à casa nesta mesma noite, os seus companheiros de viagem ficaram impressionados com a alegria que tomava conta do padre e da segurança e certeza que falava sobre os acontecimentos de Garabandal. Repetia emocionado: "Que contente estou! Que presente me deu Nossa Senhora! Que sorte em termos uma manhã assim no céu! Eu não posso ter a menor dúvida sobre a verdade das visões. Hoje é o dia mais feliz da minha vida." Depois dessa última frase, ficou em silêncio. "Padre, o que se passa com o senhor?" O padre Luiz Maria Andreu tinha morrido. Era um homem jovem, do qual não se conhecia nenhuma enfermidade. Nossa Senhora disse às meninas no dia 8 de agosto que o padre Luiz Maria Andreu não apenas havia visto, como também teve uma visão do futuro, grande milagre que um dia acontecerá em Garabandal. De que milagre estava a falar Nossa Senhora? Em outubro de 1961, Nossa Senhora comunicou a Conchita o grande milagre. Mais tarde, também comunicou às outras 3 meninas. Conchita disse que será numa quinta-feira, às 20h30 da tarde, e durará 15 minutos. Em um sinal ficará visível nos pinos, até o fim dos tempos. Coincidirá com um grande evento eclesial. Todos os doentes presentes ficarão curados. Os pecadores converter-se-ão e os incrédulos acreditarão. Conchita sabe a data do milagre e o anunciará com 8 dias de antecedência. Antes do milagre, haverá um aviso sobrenatural que virá diretamente de Deus para nos preparar. O aviso ver-se-á no céu em todo o mundo e será sentido por todos, qualquer que seja a sua condição ou conhecimento de Deus, exatamente ao mesmo tempo. Será uma experiência terrível, no entanto, será para o bem das nossas almas, porque veremos no interior de nós mesmos nossa consciência, o bem e o mal que fizemos. Deus deseja a nossa salvação. O aviso não tem como finalidade o temor, mas que possamos nos acercar mais de Deus e que tenhamos mais fé. Se depois do milagre o mundo não mudar, virá um castigo, disse Conchita. O castigo, se não mudarmos, será horrível. Nós, Loli, Jacinta e eu, vimos o castigo. No entanto, não posso dizer no que consiste porque não tenho permissão de Nossa Senhora. Um dia importante nas histórias das aparições de Nossa Senhora em Garabandal foi 18 de outubro de 1961, data em que Nossa Senhora deu permissão às meninas para comunicar a todos sua primeira mensagem. A forte chuva, que não cessou de cair todo dia, não desanimou as milhares de pessoas que nesse dia chegaram a Garabandal. Ao cair da tarde, nos pinos, as meninas leram o texto da mensagem. Temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, visitar o Santíssimo, mas antes temos de ser muito bons. Se não o fizermos, virá um castigo. A taça já está a encher, e se não mudarmos, virá um grande castigo. Com a sensibilidade de mãe, Maria Santíssima dava a seus filhos as orientações que estes necessitavam de ouvir para o bem de suas almas. Se não tomarmos o caminho da cruz, se a Eucaristia não é o centro de nossas vidas e de cada um dos nossos dias, se não somos bons, se não nos convertermos, o Senhor não terá mais remédio do que intervir para que compreendamos a importância do que está em jogo, a nossa salvação. Depois da comunicação desta primeira mensagem, as meninas pediam com frequência a Nossa Senhora que fizesse o milagre para que
as pessoas acreditassem nas aparições. Quando na povoação não havia missa, para que as meninas não ficassem sem comungar, o mesmo arcanjo São Miguel vinha para dar-lhes a comunhão. Um dia o arcanjo São Miguel comunicou a Conchita que uma das vezes que ele traria a comunhão, a hóstia se tornaria visível na sua língua. Para Conchita, isto não era um grande milagre, porque ela pensava que a hóstia era sempre visível a todas as pessoas presentes. Quando chegou o dia que tinha sido anunciado por Conchita, 15 dias antes, estavam centenas de pessoas na povoação. À noite de 18 para 19 de julho de 1962, à 1h30 da manhã, ocorreu o milagre. Um milagre precisamente eucarístico, para ser justo, uma vez que nos ajuda a aprofundar o amor e a adoração à Eucaristia, e que foi um dos propósitos da vinda de Nossa Senhora a Garabandal. Uma das pessoas presentes conseguiu gravar alguns instantes de vídeo onde se pode ver a hóstia branca a aparecer na língua de Conchita. Durante os primeiros anos, as manifestações do céu multiplicaram-se sem parar. A partir de 1963, as meninas já não tinham tantas aparições como no início, e às vezes o céu se comunicava através de locuções interiores, que elas sentiam pronunciar-se em sua alma, por Nossa Senhora e, em algumas ocasiões, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Entretanto, as peregrinações vindas do estrangeiro aumentavam de dia para dia. Ao pequeno povo da montanha chegavam autênticas personalidades do mundo eclesial, periodistas e importantes meios de comunicação social, diplomáticos, empresários, escritores. Dão-se casos de conversões notáveis e de curas de índole espiritual. Em Garabandal, Nossa Senhora aparece especializada em curar os corações e as almas, mais do que os corpos. A segunda mensagem de Nossa Senhora chegou poucos meses antes do fim das aparições, a 18 de junho de 1965. Foi o arcanjo São Miguel o encarregado de comunicar a mensagem a Conchita, da parte de Nossa Senhora. As lágrimas rodeavam o rosto da menina, à medida que ela ia falando. Em virtude da minha mensagem de 18 de outubro não ter sido cumprida, nem dada a conhecer ao mundo, advirto-vos, pois, que esta é a última. De início, o cálice estava a encher, agora está a transbordar. Muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição, e com eles vão muitas almas. Dá-se cada vez menos importância à Eucaristia. Deveis afastar a ira de Deus sobre vós, com os vossos esforços, se lhe pedires perdão, com a sinceridade de vossas almas. Ele vos perdoará. Eu, vossa mãe, pela intercessão do anjo São Miguel, quero vos dizer que vos emendeis, já estáis nos últimos avisos. Amo-vos muito e não quero a vossa condenação. Peçam com sinceridade e nós vos daremos. Deveis sacrificar-vos, mas pensai na paixão de Jesus. A mensagem breve, em palavras, era verdadeiramente rica em conteúdo, e não fez senão descrever a dolorosa situação que estava a viver a Igreja Católica, a ponto da conclusão do Concílio Vaticano II. Poucos meses depois da comunicação desta segunda mensagem, o Papa Paulo VI publicava a encíclica Mysterium Fidei, em que o pontífice expressava precisamente a sua grande preocupação pela confusão doutrinal a respeito do maior tesouro da Igreja, a Eucaristia. Mas, a 18 de junho de 1965, Conchita não podia saber o que estava acontecendo, porque a crise da doutrina e do culto eucarístico que começou a acontecer no seio da Igreja apenas chegou à Espanha,
e não a esta aldeia perdida na montanha. Da mesma forma, a grande crise sacerdotal, que não se podia sequer imaginar, converteu-se em sofrimento para o sucessor de Pedro e para toda a igreja. Olha a graça. De fato, é um presente, é uma dádiva. Não tenho palavras para dizer que maravilha, que bênção é estar nesse lugar, onde a Virgem Maria, exatamente no dia 2 de julho, apareceu às pequenas meninas, Conchita, Mariloli, Maricruz e Jacinta. E aqui, muitas e muitas aparições, muitas e muitas mensagens, muitas e muitas profecias. E é exatamente nesse local aqui, onde está a imagem da Virgem Imaculada, a Virgem de Garabandal, a Virgem do Carmo, quis revelar às pequenas meninas, não só para elas ou para essa localidade aqui, mas para todo o mundo. É claro, as aparições de Virgem Maria em Garabandal ainda não são comprovadas, confirmadas pela Igreja, e claro, é uma devoção particular que a Igreja deixa a critério de cada um, de cada cristão. E devido a isso, há uma devoção particular. Depois de tudo que foi visto, depois de tudo do que aconteceu aqui em Garabandal, você verá que de fato existe um amor, por trás disso tudo existe um amor profundo da Virgem Maria, Mãe de Deus, e do Sagrado Coração de Jesus. O dia 13 de novembro de 1965 foi para Conchita um dia com mistura de alegria e de tristeza. Subiu sozinha aos pinos, debaixo de chuva. Maria Santíssima apareceu de novo a esta jovem. Ela vinha com o menino Jesus muito sorridente, mas desta vez seria a última vez que iria aparecer. Nossa Senhora dirigiu-se a Conchita e disse: "Fala-me, Conchita, fala-me de meus filhos. Quero levá-los todos debaixo do meu manto. Quero-vos muito e desejo a vossa salvação. Esta será a última vez que me verás. Mas estarei sempre contigo e com todos os meus filhos. Conchita, deves visitar mais vezes o meu filho no sacrário. Por que te deixas levar pela preguiça, para não o visitares? Lembra-te do que eu te disse. No dia do teu santo, quando te apresentares diante de Deus, tens que mostrar as tuas mãos, cheias de obras feitas por ti, a favor dos teus irmãos, e para a glória de Deus. Neste momento, tens as mãos vazias." Assim terminaram as manifestações visíveis de Nossa Senhora em Garabandal. Os momentos felizes que as meninas tinham passado com sua Mãe Celestial tinham terminado, e os seus afetos que foram deixados na sua alma. Conchita diz que as aparições deixaram sua alma cheia de paz e alegria, e de um grande desejo de vencer os defeitos e de amar o Senhor e sua Mãe Santíssima com todas as suas forças. São os mesmos efeitos que Nossa Mãe do Céu quer deixar nas almas de todos os seus filhos. A certeza de ter uma mãe próxima, que zela por nós. O desejo de conversão que nasce na alma, que medita a paixão, o amor e a adoração pelo tesouro mais precioso que possui a Igreja, a Eucaristia. Maria Santíssima estará sempre com todos os seus filhos. O que ela prometeu a Conchita nesta última aparição, promete também a todos nós. Nós te ajudaremos e estaremos sempre contigo e com todos os meus filhos. Sou Davi Toribio Cocílio. Nasci no ano de 1935 em São Sebastião de Garabandal e vivi aqui quase toda a minha vida. Eu sou Celina Luiz Cuenca, nasci em Garabandal, tenho 83 anos
Nasci no dia 23 de outubro de 1935. Meu nome é Maximina Gonzalez, irmã da mãe de Conchita e tia de Conchita e sua madrinha. Sou Román Manin Serrano. Subi a Garabandal no ano de 1961. Tinha 20 anos. Meu pai teve sorte de conhecer Garabandal através de um bom amigo. Aí, de alguma maneira, chegaram num acordo entre eles e disse ao meu pai: por que não vai teu filho por ali dar umas aulas aos garotos? Lá está acontecendo um fenômeno. Garabandal não se parece hoje como era antes. Antes havia muitas pedras, riachos, terrenos desnivelados. Era complicado andar pelo povoado naquele tempo. Alguns me perguntam às vezes, fosseis ao colégio? Eu respondo, muito pouco, eu corria atrás de ovelhas. Quando nevava e não podíamos sair ao campo para trabalhar, isso era uma festa para nós. Quase todos os trabalhos eram 100% no campo, cuidando de vacas, cavalos e ovelhas. Como todos nós trabalhávamos nos campos, o primeiro que terminasse de colher, logo teria de ajudar aquele que estava por último. Sempre fazíamos assim. Em quase todas as casas, todos os dias se rezava o rosário. Eu me recordo dos meus pais. Eu rezei muito. Às vezes eu ia dormir para não rezar o rosário em casa. Era um povo muito religioso, um povo muito bonito. Eu tinha 26 anos quando começaram as aparições, que começaram em 18 de junho de 1961. Os primeiros dias foram as coisas mais maravilhosas do mundo. A primeira coisa que me sucedeu foi pensar, que isso, que isso? Logo me veio a curiosidade em vê-los. Rezava o rosário e ao terminar o rosário era quando entravam em êxtase e ficavam rígidas. Não a podíamos mover do lugar, nem mover um dedo, nada. Apareceram pessoas que não acreditavam nas aparições e ao verem as meninas caminhando, metiam focos de luz nos olhos das meninas e viam que as meninas não piscavam. As meninas olhavam para o céu com os olhos abertos. Então suas mães pediam para nós, chorando, pelo amor de Deus, cuidai das nossas filhas que estão maltratando. A partir daí, todos nós jovens, que éramos uns 20, ficamos e cuidamos delas, e foi maravilhoso, porque nos inteirávamos de tudo. Sou Juan Hervás, doutor em medicina, especialista em pediatria. Me licenciei em medicina pela Universidade de Valência, Espanha, e posteriormente fiz pós-graduação nos Estados Unidos, Nova York, e em Harvard e Boston. Para mim, Garabandal é uma joia entre todas as aparições marianas, do ponto de vista profissional, médico. A quantidade de médicos que apareceram em Garabandal para examinar as meninas eram muitíssimos. Antes precisamos falar das protagonistas de Garabandal, que são 4 meninas de 11 e 12 anos, que viviam nesta vila isolada no norte da Espanha, região montanhosa e que, por constatação, parecem ter uma idade inferior do ponto de vista psicológico, entre 9 ou 10 anos. Foram 2 a 3 mil aparições, acompanhadas com êxtases muito prolongados, com 6 a 7 horas de duração, tudo isso unido a fenômenos extraordinários, visíveis, comprovados por médicos e teólogos. Por isso tinham um cercado
que eram cercas feitas de madeira, para que ninguém as tocasse, porque muitos tentavam movê-las. Eu pessoalmente tentei levantá-las quando estavam em êxtase, mas era impossível. Saíam da igreja em êxtase e se dirigiam pela rua até os pinheiros. Então nós, moços, tínhamos que ir um por um lado, outro por outro lado, uns na frente e outros por detrás. Era uma sensação rara. Correndo, 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 de vez em quando, por qualquer motivo, paravam subitamente. Em outros momentos, corriam de tal maneira e levantavam os braços em cruz, que não pareciam estar correndo, mas voando numa velocidade tremenda. Nós não éramos capazes de segui-las. Algumas vezes freavam em seco e nós, ao invés de frear, passávamos disparados porque não conseguíamos parar de repente. E logo as meninas já corriam outra vez com a mesma velocidade, sem que pudéssemos superá-las. E subiam um monte acima. De noite, nós todos com luzes, lanternas. Ainda assim, caíamos 20.000 vezes e elas nunca caíam. Subiam até os pinos, desciam, davam voltas, correndo por todos os lados e acabavam em casa. Nessas corridas, muitas pessoas perdiam sapatos. Num desses momentos, Conchita disse a Serafim, seu irmão: "Olha, Nossa Senhora me disse que perdesse teu sapato. Vai a tal lugar, que lá está." Chegando a tal lugar, antes de chegar nos pinos, lá está. Serafim fez o que disse sua irmã e voltou com o sapato. As meninas entravam em transe, num estado alterado de consciência, com a abolição sensorial, e o fenômeno começava com uma hiperextensão dos olhos muito brusca, e caíam de joelhos quando estavam juntas e ao mesmo tempo, numa queda subitamente impossível. São umas pedras tremendas que, ao cair de joelho, faziam barulhos, mas quando se levantavam, os joelhos estavam intactos, sem nenhum hematoma ou corte, nada. Sem nenhuma sensibilidade à dor, de tal forma que se poderia picá-las, queimá-las, mas elas não sentiam absolutamente nada. Por exemplo, um senhor de Madrid, de Barcelona, se chegou a Simão, o pai de Jacinta, e lhe disse: "Simão, eu não creio nesta aparição, não creio em nada, ando muito mal espiritualmente." Simão disse então ao jovem: a menina da esquerda é minha filha. Te dou permissão para que vá até ela. Toque nela e tente levantá-la. Faz o que queres. Eu sou o pai dela e te dou permissão. O jovem então ele foi até Jacinta e tentou levantá-la e não pôde. Voltou ao senhor Simão e disse: não posso levantá-la. Terminando a aparição, então, o Simão disse à sua filha Jacinta: "Jacinta, esse senhor que está aqui tentou levantar-te quando estavas falando com a Virgem." E Jacinta então se pôs de joelhos e o jovem a levantou e disse: "Agora eu creio, graças a Deus eu creio em tudo isso que está acontecendo, é impressionante." Sou Ramon Martínez do Cerro. Conheci Garabandal fundamentalmente pelos jesuítas, Padre Ramon Maria Andreu. Eu tinha 15 anos, meu pai era professor no Instituto dos Jesuítas, e assim nos fomos a conhecer Garabandal. Deixamos o carro em Cocil
Era impossível subir de carro até Garabandal, porque era uma estrada florestal, cheia de barro, mas encontramos um jovem que nos levou. Eu prefiro testemunhar o que vivi pessoalmente, e não algo que havia lido. Mas para ser algo de verdade, eu prefiro falar do que vivi, algo de primeira mão. Mariloli eu a vi pela tarde. Já à noite, quando fomos à tenda que tinha seu pai, encontramos ali, havia umas cadeiras. Não havia lugar, havia umas 11, 12 pessoas. Eu me sentei num saco, num canto da tenda, esperando a hora que Mariloli tivesse o êxtase. Passava a hora e eu estava cansado e dormi. Meu pai também dormiu. E lá pelas 3 da madrugada, me desperto com um ruído e ouço: já. Fomos todos correndo e sabíamos que Mariloli tinha caído em êxtase na cozinha. Foi impressionante ver Mariloli de joelhos no chão. Saímos todos para ver. Eu tinha 15 anos, com mais curiosidade do que outra coisa. Quando eu vi a menina, ela estava transfigurada. A menina era normal e de repente era outra. Um rosto angelical, com um sorriso fora do natural. Isto me impressionou tanto que eu comecei a tremer, e não era capaz de controlar-me. Achava que ia desmaiar, cair, não sabia. Todo mundo estava olhando para a menina e nesse momento eu clamei à Virgem para ajudar-me. Por favor, ajuda-me. Me ajude. E ela me ajudou. Neste momento, eu comecei a acalmar e desfrutar a presença da Virgem Maria. Quando me perguntam, quando de verdade você acreditou que a Virgem estava ali? Foi nesse momento, eu disse. Após contemplarmos tanta generosidade da parte dos céus, da parte de Deus e de Nossa Mãe Santíssima, podemos definir Garabandal como um local que se transformou numa torrente de graça. Houve tantos acontecimentos que nunca se poderiam ser reconhecidos em sua totalidade. Tantas pessoas têm experimentado coisas tão variadas ali, tantas graças, curas, conversões. Segundo Garabandal, todos teremos um encontro pessoal com Jesus. Todos teremos uma intervenção direta da parte de Deus em nossa alma. Garabandal é para mim, é para você e principalmente para o mundo uma oportunidade de conversão, de mudança de rumo. Portanto, Garabandal nos dá esperança de que muitas coisas irão mudar para melhor. Garabandal não foi esquecido. Garabandal não terminou. Garabandal está vivo. O que estava querendo nos dizer os céus? Deus, quando nos presenteou com a visita de sua e nossa doce Mãe Santíssima hoje, as graças de Garabandal não terminaram. A Virgem é uma mãe autêntica, que está ao nosso lado, derramando sobre a terra uma catarata imparável de graça, porque nos ama. Garabandal hoje é uma catarata imparável. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa,
y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Quisiste que sintiera sobre mí tu amor. Cuando llegue a ti, llegaré a mi hogar. Y en la noche dudé y tuve miedo, me aparté de ti. No te vayas, no nos dejes, Madre, tú nunca abandonarás a tus hijos que te aguardan, a tus pies, Madre, en gran. Soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. Garabandal, tu presencia desbordó mi corazón. Siempre Virgen fiel, todo tuyo soy. Por tu amor iré donde quieras tú. Tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor. Cuando llegue a ti, llegaré a mi hogar. Y un torrente desbordado fue tu amor por mí. No te vayas, no nos dejes, Madre, tú nunca abandonarás a tus hijos que te aguardan, a tus pies, Madre, en gran. Soy tan feliz